Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui, usando, então, podendo ter voz nesse espaço. Então, antes de mais nada, eu estou representando a Universidade de Brasília como professora. Não é sempre que um professor universitário tem a oportunidade de estar num espaço como esse. Então, por isso, eu agradeço o convite que me foi feito, de coração. Quando da minha reunião com as pessoas que me convidaram para essa palestra, nós discutimos temas a ser abordado e que fosse compatível, então, com aquilo que foi discutido nessa mesa de abertura. A minha sugestão foi tratar da socialização e cidadania, entendendo, na verdade, a socialização não como um processo restrito à infância ou adolescência, mas como um processo que percorre todo o curso da nossa vida. A gente nunca deixa de estar sendo socializado. E aqui, isto é um exemplo, né? Trazer uma nova questão, como foi trazida, como está sendo trazido dentro da Caixa, é um exemplo disso. E um desafio, portanto, permanente, à reflexão crítica. Um dos modos de se abordar esse tema, e eu costumo sempre fazer isso, seja dando aula na graduação, seja dando aula na pós-graduação, é começar essa discussão a partir do que se entende sobre conhecimento científico. Porque atrás dessas ideias que se tem, da concepção que se carrega e que se mantém sobre conhecimento científico, muita coisa é feita na nossa sociedade. Então, a ideia que nós temos, no geral, na verdade, tradicionalmente, o conhecimento científico é tido como neutro. Então, por isso, essa ideia, né, de um cientista visto como gênio fora da realidade, que ainda a gente tem até hoje, né? Um conhecimento, portanto, absoluto e inquestionável, né? Essa é a ideia clássica que se tem de ciência e de conhecimento científico. Uma concepção, portanto, a serviço de interesses ideológicos particulares. É por isso que eu gosto de começar a explicação, a minha fala por aqui, né? Porque tem toda uma ideologia por trás da manutenção dessa ideia de conhecimento científico como algo neutro, asocial, ahistórico, acultural. Porque, com base nesse conhecimento dito neutro, nós já fizemos muita bobagem nesse mundo, né? E uma delas é a categorização, por exemplo, da espécie humana em raças. Assim se pode dizer que uma raça era superior à outra e que por isso mesmo se podia eliminar uma determinada raça inferior ou fazer de uma raça inferior escravo e assim por diante. A supremacia da razão, né, também tem por trás essa ideia de conhecimento científico neutro. Quando a gente dá supremacia para a razão, a gente desqualifica a emoção. E essa é uma tradição que já está na hora de começar a mudar. A gente precisa refletir sobre isso, porque isso é uma herança dos gregos. A razão também como critério para hierarquização das raças, e eu coloquei raças entre aspas de propósito, e hierarquização entre sexos. Por que eu não estou falando de gênero aí? Porque gêneros são
os significados que nós atribuímos ao sexo ditado biologicamente. Uma nova concepção de ciência marcou o século XX, especialmente o século XX e especialmente depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Muitos autores se referiram ao século XX como o século do medo, né? É só lembrar de Hiroshima e Nagasaki que a gente entende por que do medo. E o que nós temos, eu costumo dizer, é que é uma herança do século XX, que eu chamo de uma sinfonia de dois temas. Quais são os dois temas? O primeiro é o tema do grande desenvolvimento da tecnicociência, né, que está tão interligada tecnologia e ciência, que se forjou, então, esse novo tema. Ao mesmo tempo que nós temos esse grande desenvolvimento da ciência e tecnologia, nós temos um segundo tema dessa sinfonia, que é a metamorfose. A metamorfose é um termo proposto por um químico, prêmio Nobel em química, né, e que diz respeito às mudanças nas concepções sobre a natureza do próprio homem e sobre a sua relação com a natureza. Tudo o que foi dito nessa mesa hoje, em termos de diversidade, de sustentabilidade, tem a ver com isto aqui. Ou nós mudamos o modo de conceber o conhecimento científico, ou fica meio complicado a gente falar de sustentabilidade. Então, o século XX, principalmente, eu diria, as 3 últimas décadas do século XX, foi marcada pela perda da inocência de uma ciência neutra para se assumir que de neutra a ciência não tem nada. Então, o pensamento hoje, qualquer pensamento, inclusive o pensamento científico, é hoje visto como uma forma de ação, e a ciência e a tecnologia constituem, na realidade, as etapas históricas da praxis humana. Ou seja, a ciência e o conhecimento científico faz parte da prática humana como qualquer outra prática humana. Por favor. As implicações dessa nova concepção. Então, nós temos, então, um novo consenso na epistemologia, na filosofia e na história da ciência. Que novo consenso é esse? Ao contrário de antes, quando se tinha uma visão de ciência neutra, hoje nós temos um interesse muito grande justamente nos vieses sociais e históricos do conhecimento científico. Porque levando em consideração os vieses sociais e históricos do desenvolvimento do conhecimento científico, que nós temos uma reflexão crítica sobre o próprio conhecimento. Então, a ciência, nessa nova concepção, é vista como tendo sua gênese, como qualquer outra forma de conhecimento, no seio de contextos sociais e históricos. A ciência comporta, portanto, determinados sistemas de aspirações e valores. Isto daqui nós temos que levar em consideração, seriamente, se a gente quiser uma sociedade com práticas renovadas. Então, isto afirma a unidade do conhecimento científico, a interdisciplinariedade e a multidisciplinariedade, e mais do que isso,
afirma a sua finalidade humana e social. Então, vocês estão vendo que isto, mais uma vez, tem tudo a ver com o que nós ouvimos sobre o debate da mesa. Por favor. No entanto, nós vivemos, podemos dizer isso sem nenhum susto, um paradoxo. Porque as instituições sociais, incluindo a educacional, que faz parte, então, das instituições sociais, e a sociedade, de um modo geral, se mantém razoavelmente impermeáveis a esse novo consenso que nós mostramos no último slide, de uma ciência não neutra. E mantém, então, a ideia de um conhecimento neutro. Mesmo dentro das universidades, isso ocorre, por incrível que pareça. Então, cria-se um paradoxo. Primeiro, nós temos um discurso focado na ideia de transformações sociais, mas, ao mesmo tempo, nós mantemos nossas crianças, adolescentes e jovens sem contato com essa nova concepção de conhecimento criado, construído socioculturalmente. Por favor. Então, por que eu estou falando de paradoxo? Eu expliquei qual é o paradoxo, mas por que eu chamo isso de um paradoxo? Porque, na verdade, a prática institucional e social mantém a ruptura entre conhecimento e filosofia. E isso é muito sério, porque acaba fundamentando, primeiro, concepções particulares sobre conhecimento e sobre áreas de conhecimento. Então, é aquela história de que matemática é mais difícil que história, história é decoreba, português é não sei o quê, geografia, química, Deus me livre, e etc. Então, se criam percepções, concepções particulares sobre conhecimento e sobre as áreas de conhecimento. E, ao mesmo tempo, e aí que está, então, o grande paradoxo, existe uma articulação dessas concepções sobre as áreas de conhecimento com as concepções de gênero, classe social e etnia. Então, determinadas áreas são para determinadas pessoas, outras áreas para as outras pessoas, e assim por diante. Vocês sabem do que eu estou falando. Próximo. Então, as implicações desse paradoxo é que o predomínio da memorização de regras dentro das instituições educacionais de um modo geral, e eu estou incluindo a universidade, em detrimento da compreensão conceitual. Então, nós temos casos interessantíssimos, só para citar um exemplo, para talvez ficar mais claro sobre o que eu estou falando, de adolescentes de 16, 17 anos, que são incapazes de fazer uma divisão com dois números, porque, na verdade, eles não entendem por que essa divisão acaba tendo multiplicação, soma, subtração. Ora, não era uma divisão? E quando a gente se debruça para entender por que isso acontece, nos damos conta, do ponto de vista psicológico, que essas pessoas acabaram não desenvolvendo a lógica que está por trás do sistema numérico decimal. É simples assim. Mas isto depois de anos de escolaridade. Isso é muito mais comum do que vocês podem imaginar. Então, isso é para dar um exemplo de que, na verdade, ele não teve contato conceitual com a matemática, e sim com regras. Em determinado problema se faz assim, ó. Divisão se resolve assim, ó. Não é assim que o professor fala? Então, o conhecimento, quando ele é mediado dessa maneira, ele não funciona como deveria funcionar, como uma ferramenta para o desenvolvimento psicológico do pensamento reflexivo e crítico.
porque ele acaba desconsiderando, na verdade, o ser humano como um ser ativo no seu desenvolvimento psicológico. Nós não somos passivos nesse desenvolvimento, nós somos ativos, nós nos construímos psicologicamente. E, por trás disso tudo, vem então a manutenção da ideia inatisma do dom, que perpassa, então, classe social, gênero, etnias, etc. Então, existem pessoas com dom para isso, pessoas com dom para aquilo, como se, quando a gente nascesse já pré-determinada para determinada carreira, determinada escolha profissional, determinada atividade. Quando, na verdade, isto é construído na nossa história pessoal, né? No modo como se dá a nossa vida. O bebezinho, quando nasce, ele simplesmente tem meia dúzia de reflexos, né? Dado pela espécie humana, que é a pequena bagagem dele, e é a partir daí que se dá o pontapé inicial do desenvolvimento. Para vocês entenderem um pouquinho melhor o que eu estou falando, por exemplo, o bebezinho nasce com todo o aparelho pronto de um reflexo para sugar o seio da espécie humana. Na hora que a gente coloca um outro objeto, como por exemplo uma chupeta, existe uma adaptação desse aparelho do ponto de vista da posição da língua, dos lábios, etc., da força que ele vai fazer para sugar, etc., que já modifica aquilo que foi dado biologicamente. E, portanto, o pontapé inicial, do ponto de vista do desenvolvimento psicológico, acaba de ser dado. Então, falar em dom é uma coisa extremamente ultrapassada do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento. Então, nós temos insistido numa tese alternativa. Insistindo, então, na constituição de um conhecimento reflexivo e crítico. Temos defendido a tese da interação dialética entre o ser humano e a sociocultura. Dialética porque eu faço parte da sociocultura, interajo com os significados dessa sociocultura e, ao mesmo tempo, ajo, não só reajo, mas eu ajo nessa sociocultura, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, temos então a interação dialética entre ser humano e sociocultura para evidenciar a importância da diversidade nessa interação, tanto do ponto de vista das construções pessoais, como do ponto de vista das construções socioculturais. Então, o desenvolvimento psicológico, do ponto de vista do ser humano, é visto dentro da seguinte tese: o ser humano constrói, ativa e permanentemente, isso significa, então, no curso da vida, o seu desenvolvimento por meio da interação entre a atividade psicológica individual e o conjunto das atividades que contextualiza um meio sociocultural particular. Nessa interação entre cada um de nós com essa nossa sociocultura, nós construímos aquilo que eu gosto de chamar de paradigma pessoal. Se esse paradigma pessoal ele é construído por esse sujeito humano, que é ativo psicologicamente, então este mesmo ser humano pode sempre, durante o curso da sua vida, rever e reelaborar o seu paradigma pessoal. Então, trata-se de uma tese extremamente otimista do ponto de vista do ser humano. Ou seja, nós estamos defendendo, em síntese, o ser humano tem capacidade de reflexão e, portanto, ele tem capacidade de gerar mudanças
pessoais e mudanças sociais e institucionais. Em outros termos, o que construímos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo pode ser transformado e novas narrativas e práticas podem ser reelaboradas. Se nós consideramos, então, o sujeito humano como um sujeito ativo em interação dialética com a sociocultura, então, seguindo esse raciocínio que nós estamos desenvolvendo, nós temos que admitir que a atividade humana ela é mediada. O que significa isso? Significa que os valores sociais permeiam as informações, os procedimentos e as próprias atividades que fundamentam o processo de socialização que, como eu já disse, percorre o nosso curso de vida todo. Nessa perspectiva, nós desenvolvemos, então, nós defendemos um modelo desenvolvimental e eu diria até mediacional, então, da socialização. Assim se constrói a subjetividade, a nossa subjetividade, que é nossa, de cada um, e a nossa identidade, que também é nossa, de cada um. E a subjetividade e a identidade são construídas, então, em interação com as diferentes vozes que nós veiculamos e que veiculam os significados de classe social, etnia, gênero. Então, aquele bebezinho que eu me referi antes e que estava apenas sugando, né, ele é envolto por pessoas que durante todo o seu desenvolvimento, desde o berço e muito hoje, antes do berço, antes mesmo de nascer, ele já está envolto numa série de valores e crenças socioculturais que vão mediar, então, a construção da sua subjetividade e da sua identidade. A nossa tese é que o aspecto comum desses processos, da subjetividade e da identidade, é a socialização das diferenças das expressões emocionais de gênero. De fato, o gênero é o grande marcador inicial, porque biologicamente falando, nós nascemos do sexo masculino ou do sexo feminino. E a esses são atribuídos inúmeros valores socioculturais. E um desses valores socioculturais diz respeito exatamente às expressões emocionais de gênero. Por isso que eu não tenho nenhum receio de dizer que, na verdade, nós passamos por uma socialização de papéis de gênero. A socialização de papéis de gênero, para a gente resumir, ela se baseia na ideologia do patriarcado e hoje nós usamos, porque não nos referimos mais a reis, rainhas e coronéis, né, que era o alicerce do patriarcado, né, mas hoje nós falamos de um patriarcado contemporâneo. Um patriarcado contemporâneo que permeia nossas práticas sociais, profissionais, pessoais, e que, no qual a mídia tem um papel extremamente importante na veiculação dos seus valores, né? Então, essa ideologia do patriarcado e do patriarcado contemporâneo se baseia na tese, se fundamenta mesmo, na tese da naturalização. Essa tese da naturalização é aquela que divide as pessoas em duas grandes categorias na nossa sociedade: homens e mulheres. Só. Homens, racional; mulheres, instintivas e emotiva. Homens, racional e, portanto, apto a um mundo público;
Mulheres instintiva e emotiva, portanto, aptas ao mundo privado. Homens racional, aptos ao mundo público e, portanto, participantes de decisões sociais e políticas. Mulheres instintiva e emocional, aptas ao mundo privado e, portanto, propícias para o cuidado com os outros, sejam eles os outros crianças, adolescentes, enfermos, velhos, etc, etc. Então, existe uma relação que nós não podemos negar entre desenvolvimento psicológico, papéis de gênero e valores. Como é que fica, então, a questão dessas expressões emocionais gendradas, né? Então, na verdade, diferentes expressões emocionais no nosso dia a dia, na nossa prática do dia a dia, são aceitáveis para cada uma das duas categorias, homem e mulher. Né? Então, por exemplo, só para citar as mais comuns. Né? Por exemplo, tristeza, depressão, medo, vergonha, embaraço, são vistas como expressões emocionais não viris. Os homens que expressam, portanto, tais emoções, via de regra, são avaliados mais negativamente do que as mulheres que as expressam. E são menos consolados do que as mulheres. A expressão de raiva e da agressão são vistas como aceitáveis para os homens e não para as mulheres. No final das contas, então, nós temos uma relação interessante, porque nós temos emoções femininas consideradas fracas e emoções masculinas consideradas fortes. Próximo, por favor. Ou seja, nós temos uma relação entre emoção e status. Como sempre, quando eu falo sobre essa questão, eu vejo homens sorrindo. E eu nunca sei muito bem o significado do sorriso. Depois vocês me contam. Então, essa relação entre emoção e status, na verdade, são valores mediados desde que nós nascemos. Né? Nós escutamos regras sobre isso desde que nós nascemos. O modo como uma menina se senta ou a interdição ao choro de um menino são dois pequenos exemplos. Então, as emoções têm status e significados culturais diferentes em nossa sociocultura, são mediados, então, no processo de socialização, e as crianças, porque são socializados até antes de nascer, elas, desde muito cedo, têm consciência da similaridade e da diferença de gênero, apresentando hostilidade e segregação em relação ao outro. É muito interessante isso. Se a gente entrar numa pré-escola, a gente vê isso na frente do nosso nariz. Ou seja, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma construção de estilos interativos de gênero. E isso é muito importante dentro das instituições e dentro das organizações. Os estilos interativos gendrados dentro da literatura são vistos em duas grandes categorias. O estilo restritivo e o estilo chamado habilidoso ou facilitador. O estilo restritivo, aquele que tende a inibir o parceiro, ameaçando, contradizendo, interrompendo, vangloriando-se, ou seja, levando o outro a se retirar ou diminuindo a interação ou simplesmente interrompendo. É aquela hora que a gente fala assim, agora você está muito nervosa, não vou falar com você. O estilo habilidoso ou facilitador é aquele que leva em conta o comentário do outro ou expressa sua concordância com ele, dando-lhe suporte e contribuindo na manutenção da interação. Por favor. Via de regra, as meninas e mulheres
apresentam um uso mais frequente dos estilos facilitadores. Então, via de regra, viabilizam as relações íntimas e integradoras. Via de regra, os meninos e homens tendem a dominar a interação, não demonstrando fraqueza a outro, o que é compatível com o que é denominado na literatura de estilo restritivo da interação masculina. Como é que isso se dá? Então, nós estamos falando que isso se desenvolve, ninguém nasceu assim. Então, deve ter certamente um processo de desenvolvimento por trás disso. Então, como é que isso se dá? Isso se dá através da mediação dos significados de emoções. Então, vamos tomar como exemplo 3 emoções fortes, né, mais comuns. O medo, a raiva, a agressão. Então, o que a gente tem de dados dos estudos a respeito disso? Com relação ao medo, os pais tendem a enfatizar desde cedo a expressão de tristeza e medo nas suas filhas, mas não nos seus filhos. Isso é muito interessante. A raiva. Os pais tendem a enfatizar a expressão de raiva nos seus filhos, mas não nas suas filhas. A agressão. Os meninos agressivos são vistos como socialmente mais competentes do que os não agressivos, enquanto as meninas agressivas tendem a ser vistas como problemáticas nas suas relações interpessoais. Essa é uma questão particularmente significativa, né? Se a gente parar um pouquinho para pensar. Ou seja, os padrões de emoção definem o que seja ser masculino e ser feminino. E fazendo isso, fundamentam a ideologia da feminilidade e a ideologia da masculinidade. Ou seja, as crenças gendradas sobre a emoção atuam, portanto, na interpretação das pessoas sobre suas próprias experiências emocionais vividas em circunstâncias particulares. O que é ideologia da feminilidade? E agora eu vou fazer um resumo do resumo, associando então socialização e ideologia da feminilidade. A ideologia da feminilidade trata da socialização a partir daquilo que nós chamamos da pedagogia do medo e da dependência. É assim que, via de regra, de um modo geral, nós criamos as nossas meninas, adolescentes e mulheres. Na pedagogia do medo e da dependência. Fundamentada no apoio, se dá apoio para o medo e para a dependência, e ao mesmo tempo se cobra esse apoio. Então, o que significa isso? Significa que há exigências ao cumprimento de papéis femininos, que a gente pode traduzir em vários verbos, como compactuar, atender, apoiar, ajudar, respeitar, agradar. E a gente poderia continuar a lista. Esse último aqui está aqui por último de propósito, porque ele é um ponto-chave nessa socialização. A autoestima das mulheres, portanto, via de regra, fundamenta-se sobretudo nas suas ligações com os outros. Como essa exigência é muito alta, uma suposta falha, ou qualquer coisa que seja entendido por ela mesma ou pelo outro como uma falha, gera vergonha e culpa. Então, eu diria que os dois grandes sentimentos femininos são o sentimento de inadequação ou culpa e de vergonha. Deixa eu acabar, depois você faz as perguntas, por favor, senão eu perco o fio da meada. Então, nós temos um padrão circular e pernicioso, né,
dentro daquela ideologia da feminilidade. Aquilo lá pode se tornar a base das relações interpessoais, seja do ponto de vista da vida íntima, como do ponto de vista das relações do ambiente de trabalho. Isto pode levar ao evitamento do afrontamento, né? Isso é muito comum se ouvir das mulheres, né? Evitar o afrontamento. As mulheres, quando passam raiva por algum motivo no trabalho ou nas suas relações de amizade ou relações amorosas, etc., ela não expressa a raiva com aquela pessoa que a fez sentir raiva, mas ela chega em casa e conversa sobre essa raiva e desabafa. Ela não enfrenta a raiva no ato mesmo. E muitas vezes, quando enfrenta, é tida como inadequada. E muitas vezes, então, essa expressão de raiva é confundido com assertividade. Então, muitas mulheres assertivas são tidas como mulheres inadequadas, sobretudo no ambiente de trabalho. Por isso mesmo que, se ela permanece nesse círculo vicioso, muitas vezes ela falta a ela a assertividade, né? E mantém, então, o círculo do sentimento de inadequação e de vergonha. A socialização e a ideologia da masculinidade, por outro lado, tem o seu ponto-chave na concepção de invulnerabilidade, enquanto a outra é a vulnerável, aqui é a invulnerabilidade. Então, é um verdadeiro processo de doutrinamento masculino que se inicia na infância e continua no curso da vida adulta. Ser visto como não emocional, nesse sentido, é central para os aspectos mais masculinos da ideologia da masculinidade, ou seja, o ser forte e calado, o protótipo do ser invulnerável e racional. Então, eu brinco com os meus alunos na universidade, com os rapazes, e eu digo assim para eles, é muito gostoso para vocês. Vocês não precisam nem falar, basta vocês fazerem cara feia. E eles dão risada, porque eles sabem que é isso mesmo. Quando eles chegam em casa para comer arroz, feijão e bife, né? Eu estou falando da Universidade de Brasília, né? Então, o que acontece? Se eles chegam de cara feia, tem sempre uma mulher, a mãe, ou a irmã, a empregada, que vai dizer, nossa, o que aconteceu? E não precisa nem falar, né? Basta fazer cara feia, que é o ser forte e calado, o protótipo do ser invulnerável e racional. Se chorar, portanto, e sentir dor é feminino, como nós vimos, né? E não masculino, então chorar torna-se, e expressar dor, torna-se um sinal de fraqueza e vulnerabilidade associado com a feminilidade, que, portanto, dentro da ideologia da masculinidade deve ser evitado. Existe, como no outro, aqui também, um papel pernicioso nas ideologias da masculinidade. A supressão das emoções potencialmente associadas com a concepção de vulnerabilidade traz inúmeras implicações. Eu coloquei pouquinhas, nós podíamos fazer uma lista imensa aqui. Mas, por exemplo, como a prescrição ideológica é ser agressivo, destemido e invulnerável, as práticas preventivas de saúde, por exemplo, no geral, são evitadas pelos homens. O uso de meios alternativos para enfrentamento de situações difíceis é muito frequente, como, por exemplo, o uso de álcool, drogas, etc. Terceiro, outro exemplo, assumir riscos, às vezes riscos idiotas, serve como uma tentativa de provar a masculinidade. Então, isso tudo tem a ver com a ideia de invulnerabilidade. Então, existem
várias implicações das ideologias da masculinidade e da feminilidade. Eu coloquei 3 em asterísticos. A relação entre a socialização dos papéis de gênero e a escolha profissional está diretamente relacionado com as ideologias da masculinidade e feminilidade, porque mantemos a tese da naturalização, como nós vimos antes, e a tese da naturalização amarra a ideia de inato, e não de adquirido, de inato. Se você nasce mulher, então você deve seguir as carreiras X, Y e Z. Se você nasce homem, então você deve ser bom nisso, nisso. Essa é uma das implicações. Então, as crenças parentais, nesse sentido, né, são muito importantes, porque as crenças parentais sobre escolhas ocupacionais, tidas como apropriadas em consideração aos papéis de gênero, ainda estão aí, no nosso dia a dia. Outra implicação, a natureza gendrada das relações no trabalho e nos espaços organizacionais. Uma outra implicação, as concepções naturalizadas que ainda fundamentam a dicotomia entre gênero e atividades profissionais. Como vocês veem, elas 3 estão interrelacionadas. E, na verdade, as 3 estão dentro de uma agenda de pesquisa que representam uma questão de ponta do século XXI, dentro do debate mais amplo da relação entre ciência, sociedade e cidadania. Por isso que eu comecei minha fala fazendo referência a conhecimento científico. Gerar transformações. Esse é o nosso grande desafio. Como gerar transformações? E aí eu tenho duas propostas. Primeiro, tomar consciência do processo desenvolvimental e mediacional da socialização. Lembrando que essa socialização é um processo permanente no curso da vida. Lembrando que aquilo que nós construímos, nós podemos reelaborar. Tomar consciência dos significados da ideologia do patriarcado e da tese da naturalização que fundamentam a ideologia da heterossexualidade e da heteronormalidade. Segundo, que fundamenta a concepção do dom inato. Terceiro, que fundamenta a manutenção da fronteira entre público e privado. O próximo. Quando nós fazemos isso, então nós vamos estar lembrando que os sujeitos humanos são psicologicamente ativos em um mundo ativo de significados. Ou seja, os modos pelos quais os indivíduos se constroem, através do conhecimento, das relações de poder e dos discursos sociais disponíveis e em constante fluxo, são incessantemente renegociados e abertos a desafios. E esse é o nosso desafio. Abraçar isso. Isso diz respeito, então, ao cotidiano das experiências pessoais e sociais de um modo geral e, em particular, ao cotidiano das experiências pessoais e sociais no ambiente de trabalho. Para engendrar uma socialização reflexiva, então, a gente podia pensar em 2 grandes aspectos. Prover conhecimento na vida cotidiana, através dos modos como conversamos sobre as experiências emocionais, entre nós adultos, entre adultos, crianças e adolescentes, etc. As histórias que nós contamos, as práticas, as narrativas e os nossos discursos no dia a dia.
tomar consciência de que nós podemos, então, prover conhecimento na vida cotidiana através dessas atividades, construindo narrativas emocionais positivas. Em segundo lugar, prover conhecimento nas instituições e organizações, que significa reelaboração de novas concepções sobre as áreas de conhecimento e suas relações com as concepções sobre classes sociais, etnia e gênero. E o questionamento da manutenção das esferas público-privado. Tinha mais um pouco de desafio, vocês pularam. O próximo. Aí. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando em pleitear uma educação formal e informal. E, quando eu estou falando em educação formal, significa desde a criancinha até a educação continuada, como a gente fala sobre a educação de adulto. E a informal, que é a do dia a dia, na família, na nossa sociedade, que considere as questões que se referem à relação entre diversidade, educação e cidadania. E considerar que a afirmação dos direitos humanos universais, e isto é muito importante, caminha junto com a decisão de desafiar a distinção entre público e privado. Agora sim. Então, a minha amiguinha é a Mafalda. Eu gosto muito da Mafalda porque o Quino fez exatamente isso, né? Através da Mafalda, desenvolveu toda uma elaboração de pensamento reflexivo e crítico sobre a nossa sociedade. Então, eu diria, para finalizar, que as pessoas, em uma sociedade livre dos marcadores de classe social, etnia e gênero, certamente terão muito mais oportunidades para se autodesenvolverem, livres das expectativas relacionadas a tais marcadores. Por isso mesmo que o Felipe, a Mafalda está olhando espantada e o Felipe diz, meu Deus, que responsabilidade. É essa a nossa responsabilidade.